Olá, meu nome é Camila Albuquerque, eu sou arquiteta, sou gestora de projetos e coordeno equipes na área da construção civil. Eu sou cofundadora da AEC Partner, um escritório de arquitetura com soluções eficientes BIM. Também sou uma das organizadoras aqui do Congresso Online de Arquitetura e Inovação, o CONARC. Hoje eu quero falar para vocês sobre as habilidades do profissional do futuro. E apesar de ser arquiteta, eu sou entusiasta nesses temas, nos temas de inovação, empreendedorismo. Eu pesquiso sobre o futuro do trabalho e eu quero compartilhar com vocês um pouco do meu conhecimento. Então, primeiramente, eu quero agradecer a presença aqui nessa palestra, agradecer quem escolheu assistir e também eu quero comentar, gostaria de fazer um pedido para que vocês aproveitassem esse conteúdo que eu vou compartilhar aqui de maneira como se fosse a primeira vez, ouvindo como se fosse a primeira vez. Porque eu tenho certeza que alguns conceitos que eu vou trazer aqui não é novidade, eu tenho certeza disso, e alguns de vocês podem já ter visto, já ter ouvido falar em algum lugar, mas eu vou trazer alguns insights a respeito desses conceitos e também pela maneira que eu agreguei todos esses conceitos que eu vou trazer para vocês. Então, eu peço a gentileza de ter aquele olhar da primeira vez, aquele olhar de criança, como se não soubesse de nada, porque a gente sempre pode aprender e absorver em todas as experiências que a gente tem na vida. É assim que eu acredito e é assim que eu gostaria de pedir, gentilmente, que vocês tivessem esse olhar para o que eu vou compartilhar aqui. Bom, primeiramente, eu gostaria de me apresentar um pouquinho mais. Então, além de arquiteta, além de empresária, eu também tenho como missão apoiar outras pessoas para que sua carreira e vida se potencialize através do autoconhecimento e planejamento estratégico. Então, eu também atendo outros arquitetos assessorando e reorganizando seus objetivos de vida, olhando para si e entendendo onde é que quer chegar e planejar de maneira estratégica para alcançar esses objetivos. E um pouquinho da minha trajetória, eu sou graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Estadual de Goiás e logo após que eu terminei a minha graduação, entrei numa pós-graduação de Arquitetura de Ambiente de Saúde, porque naquela ocasião, eu queria fazer alguma coisa que tocasse as pessoas. Eu estava me perguntando como eu poderia usar a arquitetura para tocar as pessoas. E naquela ocasião, o que eu encontrei como resposta foi essa pós, e foi um divisor de águas, porque eu tive várias oportunidades que surgiram após esse estudo. Além de fazer vários amigos, eu tive oportunidades de trabalho a partir dessa pós-graduação. Na sequência, eu iniciei um mestrado na Universidade de Brasília e eu tive que trancar. Depois, eu fiz também uma pós-graduação em gestão e liderança, coaching e consultoria. Além disso, eu fiz diversos outros cursos relacionados a essas áreas, a esses temas que me interessam. E atualmente eu estou cursando algumas disciplinas na Universidade Federal de Santa Catarina, ainda em caráter independente, disciplinas isoladas. Dentro dessa minha pesquisa, desse meu interesse sobre empreendedorismo, sobre futuro do trabalho, sobre habilidades do profissional do futuro, sobre como a gente se redesenhar, se redescobrir e aplicar esses conceitos nas nossas carreiras, na nossa carreira como arquiteto, de maneira geral, como redesenhar nossas atuações. Então, um pouquinho, resumidamente, do meu histórico e por que eu estou trazendo esse tema, uma arquiteta falando sobre habilidades comportamentais, que talvez alguns possam estar se perguntando. É a partir dessas minhas investigações, a partir desse meu incômodo e vontade de querer entender como a gente pode agir de maneira
mais assertiva e alinhada com quem a gente é, ser feliz com isso, ser remunerado com isso e fazer a diferença na vida das pessoas. Então, isso faz parte de mim e eu tenho desenhado minha carreira dessa maneira. De maneira resumida, eu estou trazendo aqui para vocês. Bom, e para a gente entrar no conteúdo do que eu quero trazer para vocês, eu quero começar contando, lembrando desse fato histórico que a maioria das pessoas conhecem, que foi o caso Pearl Harbor, o ataque que essa base americana recebeu dos japoneses. E eu quero trazer esse caso da história, mas sem entrar em muitos detalhes, só para chamar a atenção sobre os sinais fracos ou perdidos. Então, Estados Unidos e Japão, eles estavam com vários acordos diplomáticos na época, na ocasião, no início do século passado. Japão tinha alguns interesses, Estados Unidos tinham outros interesses, eles tinham alguns conflitos de interesses e eles tinham acordos diplomáticos. O Japão estava sempre em contato com os Estados Unidos. E o ataque foi considerado um ataque surpresa. Ele aconteceu no iníciozinho do dia, amanhecendo o dia, pegou os militares de surpresa. É assim que conta a história, que eles foram pegos de surpresa. Destruiu a base, tiveram bastante prejuízos, inclusive baixas. Muitos militares morreram, cerca de 2.000. E ele é considerado como surpresa. Foi um ataque surpresa. Porém, alguns historiadores dizem que não foi tão surpresa assim. Que o Japão foi oportunista porque o Japão tinha muito contato com os Estados Unidos, eles tinham vários acordos e contato direto sobre os interesses deles lá na época de ocupação e econômicos e de expansão. Não vou entrar em detalhes sobre a história. E alguns historiadores até questionam se o presidente dos Estados Unidos da época, Roosevelt, se ele sabia que isso ia acontecer, porque tinham tantos sinais, vários historiadores apontam que eles tiveram no mínimo 5 oportunidades de evitar esse ataque, porque haviam sinais, começando pelo contato direto que eles tinham, que o Japão estava sempre em contato com os Estados Unidos, e os japoneses iam até os Estados Unidos com frequência, inclusive. E eles estavam estudando o inimigo. Então, ele foi oportunista porque eles tinham acordos diplomáticos e ele se aproveitou dessas informações. O Japão foi oportunista, ou o presidente dos Estados Unidos sabia. Enfim, a história conta vários detalhes e especulam sobre como aconteceu isso, como realmente foi surpresa, porque tinham muitos sinais. Mas não eram tão evidentes, não eram tão escancarados que esse ataque ia acontecer. E aconteceu. E por que eu estou comentando sobre isso? Porque nós, seres humanos, a gente convive com algumas ameaças. A gente convive, faz parte da nossa natureza, a percepção seletiva. Nós, enquanto seres humanos, a gente só enxerga o que a gente se interessa, a gente distorce o que enxerga e também tem uma retenção seletiva, só lembra o que interessa. Então, quem aí já leu um livro, assistiu um filme ou ouviu uma história e quando vai recontar essa história, conta só alguns detalhes. Ou seja, só o que me interessou é o que eu vou lembrar para contar, inclusive. E é o que vai ficar fixado na minha mente, por conta da minha percepção seletiva das coisas. E quem conhece aqui essa imagem, essa imagem que a gente consegue ver ou uma jovem virada olhando para trás, ou uma senhora, uma idosa, com um lenço na cabeça. Tem gente que enxerga só uma das duas, tem gente que consegue enxergar as duas, mas é porque aqui é uma maneira de exemplificar como a gente seleciona o que a gente enxerga. Outra questão, outra ameaça na nossa percepção do mundo é a inferência distorcida. O que é isso? A gente utiliza de filtros cognitivos e emocionais para tudo que a gente vive, para tudo que a gente faz, para todas as relações que a gente tem. Então, tudo que eu vejo, percebo, faço, atuo, falo, convivo,
é relacionado com o que eu acredito, é para provar aquilo que eu acredito. E a gente está em constante busca de evidências para validar aquelas minhas crenças. Todo mundo é assim, isso faz parte do ser humano. Então, nós procuramos fatos que comprovem o que a gente está pensando. E a gente se relaciona com pessoas que pensam parecidos. Isso acontece na maioria das pessoas, é natural nosso. Claro que não é 100% do tempo que a gente age assim. A gente se relaciona com pessoas diferentes e cada vez mais também isso tem tomado espaço, inclusive na mídia, pessoas têm comentado sobre a importância da gente se relacionar com pessoas diferentes. E também a gente tem visto, especialmente atualmente aqui no Brasil, a gente tem visto como isso que eu comentei das ameaças, como a gente querer provar que o nosso ponto de vista é o correto e é o ideal, a gente tem visto um certo afastamento, uma certa pensamento que aparta. Eu estou tentando buscar aqui uma palavra, mas que separam as pessoas. Então a gente tem se tornado opostos. As pessoas com pensamentos diferentes, elas têm se tornado cada vez mais distantes uma das outras. Então, o que tem acontecido, principalmente, é em relação à nossa política no Brasil hoje em dia, tem ficado muito evidente como a gente tem se separado dos outros, dos nossos amigos, dos nossos familiares, porque isso que eu acabei de comentar está cada vez mais evidente, mas não é só de agora. Isso faz parte da natureza do ser humano. A gente sempre está em busca de validar nossas crenças. Mas isso é uma ameaça, porque se eu fico querendo validar o que eu acredito, eu posso estar perdendo os sinais por outro lado, relacionando com o fato histórico que eu trouxe de Pearl Harbor. Às vezes tem alguma coisa que está evidente, ou é um sinal fraco, ou está quase me mostrando que eu estou errada, por exemplo, e eu não quero acreditar que eu estou errada. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Por isso que eu trago como ameaça. É nesse sentido, da gente ficar atento a nós mesmos. E eu quero trazer aqui as evidências, os sinais atuais, que podem ser considerados sinais fracos e outros sinais bem evidentes. Tá na cara mesmo. Bom, especialmente também agora a gente passando por esse momento de pandemia, alguns sinais que eram fracos ficaram bem fortes. E eu vou comentar um pouquinho sobre eles. Primeiramente, eu quero trazer o conceito de VUCA. Eu acredito que muitos devem ter escutado, vocês já devem ter ouvido falar. É um conceito que surgiu no fim dos anos 80 e era usado no mundo pós-guerra, na linguagem militar nos Estados Unidos, para entender no mundo pós-Guerra Fria, né? Para entender aquele momento que a gente estava vivendo. Porque tinham passado, no início do século, passaram as duas grandes guerras, guerras mundiais, e depois o mundo passou pela Guerra Fria, teve a corrida espacial, e tanta coisa acontecendo e o mundo mudando que foi determinado esse nome para dizer o que é isso que a gente estava vivendo. E esse nome, VUCA, ele tem ficado cada vez mais evidente, especialmente agora, mas no presente. Porque ele traduz o mundo hoje como é. Ele é volátil, então as coisas, as informações, as forças que impulsionam as mudanças são muito rápidas e intensas. O mundo de hoje, ele é muito incerto. Uncertain, né? Incerto. Então, a gente não consegue ter previsão do que vai acontecer no mundo e está sempre mudando. É complexo, porque tá sempre... tem muitos fatores, muitas agentes que influenciam nas transformações, então não é uma coisa só. Por exemplo, o início do século, as guerras. As guerras foram situações marcantes, um ponto que gerou uma mudança, uma transformação. Hoje, vários fatores geram transformações, ao mesmo tempo, vindo de áreas diferentes.
e o mundo é ambíguo também. Então, eu tenho também meio consequência por ser complexo. Eu tenho diferentes pontos de vista para entender, para analisar, para compreender as mudanças que estão acontecendo. E eu quero trazer aqui alguns conceitos sobre o Fórum Econômico Mundial, que é o Fórum Econômico Mundial. E eu quero trazer aqui alguns conceitos extraídos de um relatório do Fórum Econômico Mundial. O Fórum Econômico Mundial, ele é uma organização que surgiu no final da década de 70, eu me esqueci exatamente o ano, onde vários países, vários líderes, vários pensadores se reúnem, se encontram anualmente para discutir algumas mudanças, para discutir por quais os caminhos da economia e política mundial, da cultura também, para discutir vários temas relacionados ao movimento da humanidade. Nesse encontro, eles emitem relatórios sobre o que eles debateram e também sobre levantamentos de pesquisas para entender o que está acontecendo no mundo, no planeta Terra. E em 2016, eles fizeram um relatório que foi emitido oficialmente em 2018, falando sobre o futuro do trabalho. E nesse relatório, eles identificaram que os 10 empregos mais procurados hoje em dia, eles não existiam há 10 anos atrás. E a gente começa pela tecnologia. Então, muitos trabalhos, na verdade, eu trouxe aqui como empregos, mas poderiam ser ocupação, porque não necessariamente emprego, trabalho, então seria uma ocupação, um trabalho, não existia há 10 anos atrás. Então, por exemplo, social media, um profissional que cuida de redes sociais, ele não existia antes. Mas as redes sociais, tomando o espaço que tem hoje, ela exige que pessoas capacitadas e especialistas nisso atendam a quem necessita. Esse é um exemplo. E outras áreas também não existiam e agora são procurados, e em geral relacionado à tecnologia. No relatório sobre o futuro do trabalho, eles também disseram que 65% das crianças que entram na escola hoje vão trabalhar em empregos que ainda não existem. E a gente não consegue nem imaginar, nem chutar, como dizem, que emprego é esse. A gente pode fazer alguma previsão, mas eles ainda não existem. 50% da força de trabalho humana vai ser substituída por software e robôs em 20 anos. E aqui eu trago uma imagem de uma escola do século passado, que na verdade não tem muita diferença do que a gente vive hoje, na maioria das escolas. Existe sim um movimento grande para atualizar a maneira que o ensino é passado, e isso é a passos lentos. E aqui eu tenho uma imagem de uma fábrica, e a gente pode até comparar qual é a diferença que tem entre aqui uma escola primária com crianças e aqui uma fábrica com adultos trabalhando. A gente pode, eu ia dizer para vocês tirarem as suas conclusões, mas é quase que evidente que a formação da maneira tradicional basicamente formam trabalhadores, pessoas para entrarem em empresas e serem empregados. E de maneira massificada. A gente consegue ver isso por imagens. Ainda assim, existem movimentos para se... Ainda assim, existem movimentos para quebrar esse padrão,
para agir diferente, para atuar diferente, estimular o pensamento e desenvolvimento das crianças de maneira diferente. Aqui um exemplo simples, eu não tenho a fonte de onde é essa escola, mas a gente tem inúmeros exemplos, tanto no Brasil quanto em outros países, de que a maneira como a educação infantil, a educação básica tem sido feito, está mudando. Por conta, voltando lá, dos sinais fracos, fracos ou evidentes, a percepção de que esse padrão ele precisa ser quebrado, esse paradigma precisa ser quebrado, tem ficado cada vez mais evidente. E aqui eu trago um exemplo do empreendimento que está em São Paulo, se eu não me engano, na Vila Madalena, que é a House for All, Casa de Tudo. Aqui é um exemplo de economia colaborativa, criativa. É um espaço, é um empreendimento que agrega diversos tipos de atividades comerciais. Então, tem uma lavanderia, tem uma livraria com biblioteca, tem uma área de comidas, uma área de bebidas, tem um espaço, um palco para shows, que são essas bandas aí em cima. Então, é um espaço multidisciplinar, criativo e colaborativo. Tem também, eu fui lá ano passado, tem também uma área de brechó, de aluguel de roupas. Lá dentro, além do que a gente vê por fora, lá dentro ainda tem outras atividades. E as pessoas convivendo e oferecendo suas atividades profissionais de maneiras diversas. E esse daqui é um exemplo, existem vários de como agir, como o mercado está mudando, como a geração de recursos e a economia criativa está mudando a maneira como a gente gera renda, movimenta a economia. E eu nem preciso dizer sobre as empresas que estão mudando a maneira como a gente consome serviços, consome produtos. Aqui são exemplos de empresas que todos nós utilizamos e que está relacionado com tecnologia, principalmente, e que todo mundo utiliza e está mudando a maneira da gente se relacionar e de consumir. Então, por exemplo, o AliExpress e o Amazon, essas duas últimas, trazem para a gente a possibilidade de comprar, consumir um produto que está em outro país. Isso, em alguns anos atrás, era quase que inimaginável. Como que eu iria consumir um produto que está em outro país e comprar diretamente da China, por exemplo? Mas, como eu comentei sobre o mundo VUCA, as transformações vêm de diversas áreas. E não dá para a gente pensar também que essas empresas estão totalmente longe da gente. São empresas que a gente consome no dia a dia. E eu trouxe aqui um exemplo de um supermercado local. Eu estou em Florianópolis, não é jabá, eles nem sabem que eu trouxe aqui o logo deles, porque é um supermercado que está aqui, como eu imagino que na cidade de vocês deve ter algum supermercado local que também está buscando agir diferente. Esse supermercado aqui de Florianópolis, eles têm um caixa autônomo, automático, como eu poderia dizer, onde o próprio cliente passa os produtos, passa o cartão, totalmente independente de passar num caixa onde tem uma pessoa te atendendo. Então, é uma tendência cada vez mais que as pessoas sejam substituídas pela tecnologia. E quando a gente fala assim, substituídas pela tecnologia, não significa que vai ser um robô em formato de ser humano fazendo o que um ser humano faz. Não, é bem mais simples. Como, por exemplo, um caixa de supermercado, que não existe mais, porque existe o caixa
automático, onde eu, enquanto cliente, eu passo meus produtos, passo meu cartão e saio sem falar com ninguém. Ou como comprar direto da China, no AliExpress, ou da Amazon, de algum outro país que vem um produto que você comprou, sem ter que falar com o vendedor. Então, quando a gente fala que a tecnologia vai nos substituir, é muito mais simples do que imaginar que é um robô que vai fazer alguma coisa por nós. E aqui eu trago, ainda no Fórum Econômico, traz aqui o ranking das empresas que têm chance de serem, que os robôs roubem os lugares. Não é um veredito, não é um. Isso, não é um veredito, não é uma maneira de dizer isso aqui vai ser eliminado e dessa maneira, porque algumas pessoas podem não enxergar como isso vai acontecer e também o processo de cada área vai demorar o seu tempo. Mas, por exemplo, telemarketing, que é quase 100% aqui de probabilidade que vai ser totalmente substituído. A gente já vive essa realidade hoje. Se a gente liga para algum local, ou se a gente recebe, muitas vezes a gente recebe ligação de ligação automatizada, não é uma pessoa. E não só aquilo que a gente tinha antigamente do call center, da gente selecionar um número e ser direcionado para um atendente diferente. A tecnologia evoluiu que o sistema pode falar com a gente, conforme o que a gente fala, ele responde. Então, o operador de telemarketing é uma coisa que praticamente não vai existir mais. E aqui tem um ranking das outras profissões e atuações que podem ser substituídas. E talvez alguém pode estar achando estranho alguns aqui, mas, por exemplo, ator. Por exemplo, ator. Como assim o ator vai ser substituído pela tecnologia? A gente tem aí os modelos 3D, a realidade virtual e até uma coisa mais simples, por exemplo, um filme recente daquele ator Will Smith, que ele contracenava com ele mesmo mais jovem. Então, ficou muito realista o filme. E eram máquinas, eram eletrodos colocados na face dele, porque era para reproduzir ele. Eu vi um pouquinho dos bastidores, eu vi uma reportagem falando sobre os bastidores da filmagem desse filme. Então, o que me impede de que seja sempre um ator com a cara de outro, a tecnologia colocar a cara de outro? Ou até padre, pastor, tem gente que pode olhar aqui e achar estranho. E aqui também, nesse tema específico, padre ou pastor, entrar nessa área de religião, talvez possa ser um pouco polêmico, mas eu quero só comentar, talvez alguns de vocês saibam que existe hoje em dia um aplicativo aprovado, certificado pelo Vaticano, um aplicativo para fazer confissão. Então, até o confessionário se rendeu à tecnologia e a pessoa se confessa através do aplicativo. Mas, enfim, é só para trazer insights desses sinais fracos. Eu sempre vou comentar o que eu trouxe lá no início da nossa palestra, sobre os sinais fracos, o que os sinais estão mostrando para a gente. E aí, falando em sinais, eu gostaria de pedir para você, pegue um papel, ou, enfim, anota em algum lugar e observa. No seu trabalho atual, qual atividade pode ser transformada num checklist? E o que isso tem a ver? Quando a gente fala sobre a tecnologia substituir as ações humanas, na maioria das vezes, isso passa por trabalhos repetitivos. Então, quando eu tenho trabalhos repetitivos, coisas que eu faço todos os dias, todo dia é a mesma coisa, é uma conferência, Estou tentando achar exemplos. Todo dia você tem que conferir uma coisa, ou toda vez que você faz X atividade, você tem que fazer Y e Z.
Quais coisas são repetitivas e poderiam ser assim, se isso aqui dá para fazer um checklist. Isso daqui é repetitivo. Igual o exemplo bem simples e básico da caixa de supermercado, o operador de caixa de supermercado. Isso seria um checklist, por exemplo, que é pegar um produto, passar no código de barras e colocar na sacolinha. É um processo. Quais atividades você faz, mesmo que sejam físico ou que seja intelectual, que é repetitivo? Toda vez eu faço isso, depois isso, depois isso. Pensa e anota quais atividades poderiam ser transformadas no checklist. Outra coisa que eu quero trazer de sinais ou de evidências, e que também não é novidade, todo mundo já sabe que o aumento da expectativa de vida da população tem ficado cada vez mais evidente nos últimos anos. Então, a população, por meio dos avanços de medicina, a nossa maneira de se alimentar, de se preocupar com a saúde física, exercícios físicos, enfim. Isso daqui também não é novidade. A gente tem inúmeros estudos relacionados a isso e é de conhecimento de todos, então nem é um sinal fraco, isso daqui é uma evidência. Outra evidência que nós temos são as mudanças. Outra evidência que nós temos são as mudanças climáticas severas, à beira de um colapso ambiental. Também é evidente, especialmente nesse ano de 2020, aqui no Brasil, a gente passou por Tem gente que acha que é fatalidade, tem gente que acha que é acidente, tem gente que acha que é ao acaso e tem gente que sabe quem são os culpados sobre as queimadas do Pantanal, sobre as queimadas na Amazônia também, enfim. E sobre as mudanças em geral em todo o mundo. A ação do ser humano influencia e a gente sabe que o nosso planeta está pedindo socorro, especialmente falando sobre arquitetos e urbanistas e também engenheiros, construtores, nós que interferimos no ambiente construído, nós que interferimos na natureza, é um ponto que a gente tem que estar sempre observando. Como a minha ação está influenciando no meio ambiente. Porque a gente está à beira de um colapso. Existem inúmeros estudos também que comprovam isso. Outra evidência é a globalização, que também não é novidade e que também todo mundo já sabe. Mas o que eu quero evidenciar aqui é sobre a concorrência. Concorrência de mercado, ela é global. Como eu comentei nos slides anteriores, a gente compra direto da China. E especialmente agora na pandemia, que a gente se adaptou, a maioria das pessoas se adaptaram, as empresas se adaptaram para o trabalho online, para o home office, para o atendimento totalmente online, virtual, a gente percebe como é possível trabalhar e viver e se comunicar e se reunir com pessoas em cidades diferentes. Então, se isso já era uma evidência, hoje é muito mais forte, é muito mais real, faz bem mais parte do nosso dia a dia. Então, quando a gente pensa na nossa atuação profissional, a gente sim tem que pensar que a concorrência está no mercado global. E independente se é produtos, como eu disse, comprar da China, mas também em relação a oferecer serviços, o atendimento para serviços. Sempre pensar sobre o mercado global. Eu quero também trazer aqui, não estou fazendo apologia a nada, eu quero trazer comentar sobre a Greta, que é uma ativista ambiental e super jovem. Se eu não me engano, ela está com 17 anos, se eu não me engano. E ela começou a fazer um movimento em prol do meio ambiente, e essa frase dela traduz o que ela pensou. Ela falou, senti que não havia sentido em ir à escola se não houvesse futuro. Apesar do que dizem que ela
faz parte do espectro autista e ela pensa diferente, ela age diferente. Não vou entrar nessa questão, mas eu trouxe ela como ícone, como tradução de o pensamento das pessoas de hoje em dia, da geração Z, os mais jovens, que, como eu disse antes, a gente está aumentando a expectativa de vida e, ao mesmo tempo, estamos os jovens, a geração Z, que está aí, também são formadores de opinião, também são ativistas, também têm o seu espaço e também contribuem com esse movimento global, com essas transformações desse mundo VUCA. Eu trouxe a Malala, ela ganhou o prêmio Nobel, é uma jovem, eu acho que ela está com 20 e poucos anos, e essa é a frase dela: um livro, uma caneta, uma criança e um professor podem mudar o mundo. Ela é ativista na área de educação e que a educação possa chegar a todos. E ela, tão jovem, ela começou a agir e receber apoio. E por que eu estou trazendo esses jovens? Eu já vou explicar. Vocês conhecem a Sara? Ela tem uma frase: quero comida de verdade, que virou um pouquinho de piada entre a família. A Sara é minha sobrinha. Ela não é uma ativista global, como eu trouxe ainda. Ela tem 13 anos, se eu não me engano. Ela tem as suas vontades, os seus interesses, as suas convicções. Ela não é famosa como a Greta, como a Malala, mas ela sabe o que ela quer. E ela se preocupa com o meio ambiente. Ela, quando ela fala que ela quer comida de verdade, ela não quer tanto fast food. Ou quando ela pede para os pais comprar uma sandália, também não é jabá, mas eu vou falar a marca. Quando ela pede para comprar a Melissa, porque a Melissa, ela sabe que a Melissa pega as sandálias de volta e recicla e produz novas sandálias. Quando ela pede para os pais comprar um canudinho de metal para não usar os canudinhos de plástico, ou quando ela anda na bolsa dela, ela anda com o guardanapo, com os talheres e com o copo para não ficar usando itens descartáveis, porque ela está pensando no meio ambiente. Então, ela não é uma ativista global famosa e que ganhou o prêmio Nobel. Não até agora. Mas ela sabe o que ela quer, onde ela quer chegar. E vocês que estão assistindo, vocês devem ter filhos, irmãos mais novos, sobrinhos, filhos de amigos, primos, pessoas que estão nessa idade aí de 10 anos, 16, 20 e pouquinhos, que talvez ainda nem estejam no mercado de trabalho, mas sabem o que querem. E isso está relacionado com consumo, está relacionado com serviços. E nós, aqui no Congresso de Arquitetura, quando a gente pensa na nossa atividade profissional, a gente pensa também em consumidores. Não tem como não pensar. Eu atuo, a minha atuação como arquiteta depende de um consumidor, porque eu vou construir para alguém. E quem serão esses consumidores? Quem são esses consumidores do meu serviço? O que eles pensam? São sinais. E vocês conhecem? A Camila, minha xará, ela é uma priminha, também está na mesma faixa etária, se eu não me engano, ela está com 13 ou 14, e essa é uma frase dela. Ela ama o cabelo é cacheadão, bem afro, e ela gosta muito dele, e é lindo. Ela também sabe o que ela quer, ela sabe quem ela é, e isso determina o perfil de consumo dela. Não tanto para receber mensagens prontas ou conceitos prontos e assumir e vestir a camisa de outras pessoas. Ela quer vestir a dela. Então, observem esses sinais.
E aqui eu quero só fazer um apanhado sobre as gerações. Então, hoje em dia, a gente está vivendo, dizem alguns especialistas, que a gente está vivendo um momento histórico, que é a convivência entre gerações tão distintas ao mesmo tempo na história. Então, a gente tem nascidos lá do início do século passado, vivos hoje, os baby boomers. A gente tem a geração X, a geração Y e a geração Z, que são pessoas diferentes, agem diferentes, acreditam em coisas diferentes, tem perfil de consumo diferente, então eu quero chamar a atenção para isso, sobre o perfil de consumo. E por isso que eu trouxe esses exemplos anteriores das meninas. Ah, e outra coisa, eu trouxe meninas de propósito, porque a questão de igualdade de gênero também é uma outra evidência. A gente tem visto esse movimento de regularizar e retomar a igualdade de gênero, perdido durante alguns anos, durante muitos anos, na verdade. E as mulheres têm brigado e tomado cada vez mais espaço. Também não vou entrar aqui na nossa palestra, especificamente no tema sobre gênero, mas eu quero trazer como evidência, para a gente observar as evidências. E isso muda a maneira que a gente consome, a maneira que sobre o estilo de vida, muda o estilo de vida, muda o comportamento, e nós, enquanto profissionais da construção civil, arquitetos, engenheiros, construtores, enfim, e não só da nossa área, todas as áreas, tem que estar atento a isso, ao perfil de consumo, ao perfil de comportamento, ao contexto que a gente está vivendo. Lembra do que eu falei do conceito VUCA? É complexo, são várias coisas integradas, interagindo entre si. E eu quero trazer aqui um vídeo sobre, é uma paródia, uma comédia sobre a geração Z. Amy, it says you are trained in technology. That's very good. Are you adept at Excel? No. PowerPoint? No. Publisher? Not really. Exactly in what area of technology are you proficient? Snapchat, Pinterest, Instagram, Vine, Twitter. You know, the big ones. I'm surprised you didn't say Facebook. That's for old people, like my parents. That's funny. Well, Amy, when you're working for me, you have to have those kind of research skills, because I'll send you things for you to comb through and get the answers and send them to me. So for that, you got to be really good at technology. For stuff like that, no problem. I'll just ask Siri. You'll just ask Siri? You know, Siri tell me this, Siri find me that. We're all good at getting you the answers. Tell Siri I want you ready to go at 8 sharp each and every morning. I don't understand What don't you understand? what you just said. You don't understand be ready to go? No. You said 8, right? Yes. 8 like in the morning 8? Yes, in the morning. Yeah. That kind of doesn't work for me. Who gets up at 8? I do. I Skype with my French boyfriend in Paris until like 3 in the morning. I don't even get to Starbucks until like 10, where I order my grande chai tea latte, 3 pumps, skim milk, light water, 2% foam, extra hot but not too hot. So if it's okay, I work best in the morning at 10:45. Wow. Amy, I don't think we're going to be a good fit. Why are you so negative? I can sense your hostilities, and right now I am not feeling very safe. I've been here for over 5 minutes, and the only nice thing you have said to me was nice resume, which I typed all night for this meeting with you. You've given me no guidance, no validation, no encouragement, no supervision. Is there an HR director somewhere? HR director? Yes, I need to speak to someone. I may have to take off today as a mental health day. Take the day off. Amy, look at me. You don't work here.
Are you firing me? Okay, yes. E eu quero trazer uma outra reflexão aí nas suas anotações, no seu caderno, onde você está anotando. Pensa sobre a intermediação e anota. No seu trabalho, na sua profissão, na sua atuação, o que pode ser intermediado por uma tela? Ou pela internet, ou por um aplicativo? E, na verdade, hoje em dia a gente já vive isso. Um exemplo é uma reunião. Hoje em dia a gente faz reunião online com bastante frequência. A gente se adaptou. A maioria das pessoas tiveram que se adaptar. Então, especialmente pelo momento que a gente está passando, a gente teve que se adaptar e, inclusive, aceitar. Se não fosse a pandemia, talvez a gente não aceitaria tão fácil algumas coisas. Por exemplo, até atividade, o atendimento médico, um pré-atendimento, uma triagem, aqui nos hospitais aqui perto de mim, na minha cidade, mudou a maneira de atender. Existe um pré-atendimento, uma triagem pelo celular, por um formulário. Lembra do checklist? Ah, lembrei mais um exemplo. O atendimento médico, por exemplo. A enfermeira, o atendente, o recepcionista, a pessoa lá, quando vai receber uma pessoa, sempre pergunta as mesmas coisas. Lembrei de um exemplo do checklist. E aí, somando aqui com a intermediação. Então, nesse exemplo que eu estou dando, o atendente sempre perguntava as mesmas coisas. E agora ele manda um formulário, justamente para evitar o contato, né, por causa da pandemia. Ele manda o formulário, o paciente preenche, eles se conversam pelo WhatsApp, se for o caso, faz ligação por vídeo. E, em último caso, o atendimento é presencial, por conta da situação que a gente está vivendo. Mas o que impede disso continuar? E isso já era um sinal, e isso já estava acontecendo, só ficou mais evidente por conta da pandemia. A pandemia evidenciou, potencializou algumas coisas, mas já eram sinais. Então, pense no seu trabalho. Eu estou, assim, propositalmente, eu não estou dando nenhum exemplo na área de construção civil, nem de projetos, nem de execução, nem de consultoria, nem de nada. Eu estou trazendo exemplos fora da nossa realidade, propositalmente, para não direcionar o pensamento de vocês. Pensem em vocês, analisem na sua realidade o que, além de uma reunião, por exemplo, o que mais pode ser intermediado por uma tela. Pode ser feito pela internet ou pode ser criado um aplicativo, independente da viabilidade, que ainda não exista. Aproveita a imaginação e cria. O que poderia acontecer? O que poderia ser intermediado para facilitar alguns processos, para diminuir alguns passos? Anotem aí. E eu quero trazer também outra evidência, que é um fato. A Base Nacional Comum Curricular do MEC, aqui no Brasil, em 2018, atualizou, assim, eles atualizam anualmente. Na atualização de 2018, entrou esses itens. E aqui, se vocês verem, entrou autoconhecimento, entrou cooperação, entrou pensamento crítico, pensamento criativo, responsabilidade e cidadania, comunicação, entrou várias outras coisas, além do conhecimento técnico básico, além do conhecimento mais científico, não entra tanto assim, não é uma pesquisa científica, né, para quem está aí no nível de pós-graduação, mas é no nível científico, de conhecimento científico que a gente aprende na educação básica. Então, características comportamentais entraram na base curricular, fazem parte das matérias, e é um grande desafio os professores incluírem isso, alterar a maneira de trazer o conteúdo, incluindo essas atividades. E eu tenho, assim, não é minha área, eu não sou professora do ensino básico,
mas eu tenho conhecidos e eu tenho interesse. Eu já participei de alguns eventos na área de educação, porque eu quero entender esses sinais, eu quero ir atrás dos sinais. E eu participei de alguns eventos já na área de educação. Muita gente ficou sem entender o que uma arquiteta está fazendo aqui. Não, no crachazinho dos eventos eram sempre professores, pessoal aí de escola, inclusive concursados, e eu lá, arquiteta, lá no meio deles, porque eu gosto de entender esse tipo de coisa. E por que eu quero entender isso? Porque as crianças formadas nesses novos padrões, porque isso foi a atualização de 2018, a gente está em 2020, passando aí por pandemia, 2021 já está chegando. Essas crianças que estão sendo formadas vão ser nossos futuros clientes, vão ser nossos futuros chefes, talvez, vão ser nossos funcionários, vão ser nossos parceiros de trabalho. Enfim, eu quero chamar a atenção para quem hoje é um profissional que está no mercado atuando, observar que algumas coisas que a gente não recebeu na nossa formação de escola, mas recebeu de alguma outra maneira, que seja igreja, que seja família, que seja com amigos. De maneira geral, estou generalizando. Eu sei que tem algumas escolas que tem um perfil diferente de ensino. Mas agora isso está ficando... Se entrou na base do MEC, é justamente para que a maioria das escolas, que todas as escolas incluam isso no ensino. Então, pensem nas pessoas sendo formadas que vão pensar nas disciplinas, pensando no seu projeto de vida, pensando na sua missão de vida. Não vai deixar de estudar português porque quer ser um esportista, por exemplo. Não significa isso, que vai deixar de estudar, mas o desafio dos professores é incluir as disciplinas dentro do principal interesse que cada aluno tem. E aí, lembra que eu falei daquelas 3 adolescentes, as que são conhecidas globalmente, e as do meu relacionamento, da minha vida pessoal, que eu trouxe como exemplo, que os adolescentes de hoje já sabem o que querem. Então, imagina a gente convivendo com essas pessoas. Imagina você convivendo com essas pessoas logo, logo. Ou se já não é que já não vive, né? Se é que já não vive. Então, isso aqui são mais alguns sinais. Outro sinal, e que na verdade é evidência, foi a reforma trabalhista de 2017, que diluiu um pouco a relação de trabalho, a relação entre empregado e empregador. Então, você que está aqui assistindo, você deve ter percebido, deve ter pensado, deve ter passado por alguma questão em relação ao trabalho, no sentido de que não necessariamente os empregadores vão assinar uma carteira, não necessariamente eles vão se preocupar com a sua previdência, você que tem que preocupar com a sua previdência. E aí, mais recente, né, esse ano, tem a reforma da Previdência, tem a reforma também tributária, que está revendo a maneira e os repasses que os nossos impostos vão ser passados para o governo. Então, essas mudanças que a gente está vivendo, lembra do mundo VUCA, que eu comentei no início? É complexo, é VUCA, é incerto, é imprevisível. E como é a sua atuação? Como você vai incluir todas essas mudanças na sua maneira de trabalhar? E eu trouxe alguns sinais, existem mais sinais. E existe uma grande diferença entre aceitar os sinais e perceber o que ele realmente significa. Porque alguns sinais podem não te influenciar em muita coisa, ou você achar que ele não vai influenciar em nada, e ele, quando você percebe, ele mudou a maneira de você viver, de atuar, de produzir, de vender os seus serviços, ou de ser contratado. E aí eu trago aqui as principais habilidades do profissional do futuro, de fato, que é trazido também pelo Fórum Econômico Mundial, que eu comentei.
E eles listam essas 10 como sendo as principais. Eu já vi outros profissionais comentando sobre outras habilidades diferentes, mas eu quero complementar que, de maneira geral, as habilidades do profissional do futuro é mais comportamental, não é tão técnica. Por conta de todos esses sinais que eu comentei. Então, a gente tem a resolução de problemas complexos, pensar de maneira diferente, ter pensamento crítico, ter raciocínio lógico, olhar os prós e contras e ponderar para tomar uma decisão. Lembra que eu comentei lá no início da maneira que a gente geralmente enxerga as coisas? Que geralmente a gente quer provar as nossas próprias crenças? Isso vai ficar cada vez mais difícil. O pensamento crítico, justamente, eles trazem no Fórum Econômico Mundial, trazem como uma habilidade que a gente tem que trabalhar e desenvolver. Olhar os dois lados. Ser criativo e é uma habilidade essencial do ser humano, as máquinas não substituem ainda. Gestão de pessoas, e quando falo aqui de gestão de pessoas, não é aquela gestão tradicional, um profissional de RH, por exemplo. É a gente pensar, agir com inteligência emocional. E aí soma isso com o próximo, a coordenação com os outros. Então, as habilidades interpessoais, eu me relacionar com a diversidade, quem sou eu e em frente aos outros e como a gente se relaciona. A própria inteligência emocional, que é reconhecer e avaliar as próprias emoções e também as dos outros, avaliar das próximas e as dos outros. A capacidade de julgamento e tomada de decisão. Então, a partir do pensamento crítico, a resolução de problemas complexos, eu julgar e tomar uma decisão. A partir da identificação dos sinais, decidir como eu vou atuar, o que eu vou fazer. A orientação por servir, que é ajudar os outros, adaptar produtos e serviços ao cliente. E aí, aqui, seria a maneira mais técnica, talvez, de dizer um termo que está um pouco em moda. Está em moda, mas não é uma moda simplesmente por ser moda. É porque é um sinal, é uma evolução, que é que está um pouco em moda, não simplesmente por estar em moda, mas porque é uma evolução, que é a questão do propósito. Tem muita gente comentando, encontre seu propósito, trabalhe com seu propósito. Ao mesmo tempo que gera ansiedade em algumas pessoas que falam, eu não sei qual é o meu propósito. Então, eu não quero trazer isso, assim, trazer nesse sentido de gerar ansiedade ou que todo mundo obrigatoriamente tem que encontrar o seu propósito. Não é isso. A questão do propósito é isso aqui, orientação para servir. Eu ajudar os outros, eu fazer os meus serviços adaptados para o cliente e não para mim, e não só por conta dos meus lucros ou porque eu quero ou porque eu acho bonito. Alguém vai consumir isso, o meu produto ou o meu serviço, e eu tenho que servir a ele. Se eu não servir a pessoa, eu não vou encontrar mercado. Então, é nesse sentido que entra o propósito, que, na verdade, de uma maneira um pouquinho mais técnica, seria orientação para servir. A habilidade de negociação, então, entra de novo gestão de pessoas, coordenar com os outros, negociar, que daí seria a comunicação. As habilidades interpessoais com clientes, colegas, gestores, equipes, se comunicar com eles. Negociar não é não necessariamente numa venda, mas sim numa necessidade. Então, quando você tem um trabalho em equipe, quando você tem que contratar alguém, ou quando você é contratado, como é que você negocia e faz os acordos daquelas ações, daquelas atividades? A flexibilidade cognitiva, que é ampliar os modos de pensar, que está relacionado um pouco também com todos e relacionado com o que a gente falou lá no início, sobre enxergar o mundo de uma maneira diferente e não só sob os meus filtros. Também descobrir e desenvolver suas habilidades, virtudes e talentos. Cada pessoa é única, cada pessoa tem a sua maneira de agir, seus talentos, os seus interesses.
não estou eliminando que a gente não tem que enxergar o mundo da nossa maneira. Não elimino e não excluo que eu tenho as minhas crenças. Sim, eu tenho, você tem, a gente permanece com elas. E é importante que eu olhe por outro lado, mas é importante que eu valorize também o que eu tenho. E aí, eu quero seguir nas anotações que eu pedi para você fazer, anote também os sinais, os seus sinais, os sinais que você está enxergando. Eu trouxe aqui vários sinais, mais gerais, mais amplos, e eu quero que você anote quais são os sinais de mudança que você percebe na sua realidade de trabalho. O que você tem percebido que está um pouco diferente? O que era padrão não é mais, o que funcionava não funciona mais, ou o que a maneira como você atendia não consegue atender mais. As vagas de emprego que existiam não existem mais. Enfim, mudança. O que você está percebendo que está mudando? Que parece que vai mudar? E, bom, essa palestra que toda hora eu estou falando e eu penso, nossa, mas é o que a gente está vivendo. A gente está vivendo esse momento de pandemia justamente potencializando tudo isso. Mas pensa nos seus sinais, na sua realidade. Se você trabalha para alguém, se você é autônomo, se você tem uma empresa, se você é pesquisador. Eu esqueci de falar, né? Mas eu acho importante comentar que quem é pesquisador, quem é estudante, quem está na vida acadêmica, isso é uma atuação, é uma atividade, é um trabalho, dá trabalho. Então, também nessa realidade, quais são os sinais de mudança que você está vendo? E aí, eu quero sugerir algumas ações. Buscar conflitos construtivos, então, discutir ideias e não ideais, não discutir com pessoas, e sim com fatos, reconhecer os fatos para melhorar as decisões, aprender a aprender, e rápido, porque tudo muda rápido. Desapegar das suas certezas e sem perder sua individualidade. Procurar contextos diferentes no seu dia a dia. Então, se você faz sempre a mesma coisa, come a mesma comida, conversa com as mesmas pessoas, o que você pode buscar de diferente? Ter empatia, conhecer novas culturas, não julgar, conhecer novas línguas, novas histórias, não necessariamente aprender línguas. Eu digo aqui novas línguas no sentido de novas culturas mesmo. Ver novas maneiras de viver. Ser criativo, conectar pontos. Criatividade não necessariamente quem tem o dom artístico, mas sim criativo no sentido de ligar pontos, de entender o que pode conectar com o que e criar uma outra coisa. Desenvolver a capacidade de fazer novas conexões. E aí existem vários métodos, desde pesquisar no Google, acompanhar startups que estão surgindo, se você tem empresa, chamar os colaboradores, parceiros, ou se você não tem, chamar as pessoas que atuam na área semelhante à sua e conversar para identificar esses sinais, traduzir esses sinais. Existe também profissionais que são os futuristas, que analisam e estudam esses sinais. Você pode contratar para a sua empresa. Letramento digital, ou seria alfabetização digital. Agora, especialmente em 2020, a gente foi forçado a aprender a várias coisas. Mesmo quem achava que sabia, eu vou falar sobre mim, né? Eu não tenho muita dificuldade com o digital, mas ainda assim eu aprendi muita coisa. E teve gente que não era quase nada digital, teve que ir atrás e conhecer e entender de muita coisa. Pelo menos o básico, você ser interessado, porque o mundo está se digitalizando. E confie na sua intuição. O que seria a intuição? Você tem a sua capacidade técnica, você tem a sua formação, a sua graduação, que seja uma capacitação técnica, mais o seu feeling, mais aquele sentimento. E o feeling entra na identificação desses sinais. O que você está percebendo que está mudando, somado ao que eu tenho de conhecimento, como que eu posso agir? E dá para agir a partir de agora? Sim, eu acredito que sim. Principalmente desenvolvendo 2 soft skills importantes. Soft skills são as habilidades. E aí é o que eu elegi, eu acredito que são muito importantes.
a gentileza e a criatividade. Para mim, a gentileza entra aquela questão do servir, de agir, pensar para os outros, e a criatividade conectando pontos. E sempre se perguntar cada vez mais se o que você está fazendo faz sentido. Se quando você se relaciona com as pessoas, você perguntar se ela concorda, né? Na terceira pessoa, concordam? Porque talvez o que você acha que é certo só para você. E se faz sentido para você, faz sentido para o outro, para o seu cliente, para o seu funcionário, para o seu colaborador. E a combinatividade. Esse é outra tarefinha para vocês colocarem aí no que vocês estão anotando. Esse termo não é meu, vocês devem ter conhecido, vocês devem conhecer talvez o Murilo Gun, que é um profissional que eu admiro, e ele trabalha com criatividade, ele tem uma escola de criatividade, e ele fala desse termo, que é combinar coisas. Então, pensa na sua realidade e olha aí tudo que você anotou, o que pode ser combinado e criado a partir da reflexão acima. Acima, o que você anotou aí no seu papel. Olhando o que é um checklist, olhando o que pode ser substituído por uma tela, os sinais que você identifica na sua realidade, o que pode ser combinado. Quando eu falo de ser combinado, é para você pensar se você pode criar um novo empreendimento, você criar uma nova maneira de agir, criar um serviço novo, enfim. O que pode ser combinado? Porque os sinais das mudanças que a gente está percebendo não necessariamente precisam atingir a gente. Nós, eu sempre falo a gente, nós, porque eu também tô nessa. A gente pode criar as mudanças. A gente pode ser o agente de mudanças. E aí que entra o princípio do Congresso, inovar, criar, combinar, agir diferente. Então, analisa aí, pelo que você anotou, o que sai de combinatividade. E, claro, e se possível, coloca aqui no chat embaixo do vídeo. Eu vou querer saber das combinações que vocês fizeram. Eu vou amar saber. Comentem aqui quais as combinatividades que surgiram com o que vocês anotaram e sobre tudo que eu falei da palestra. E eu trago essa frase de uma futurista que eu gosto muito. Mudanças radicais chegam num clique entre o que já está dando sinal de desgaste e o que parece muito avançado. E aí eu gosto dessa frase porque eu acho que eu vi essa frase tem 1 ano ou 2 anos, mais ou menos. E a gente está vivendo isso. Então, se todos esses sinais, se a digitalização, o futuro, as máquinas substituindo o homem, enfim, todas as previsões de mudança, se parecia que era uma coisa muito distante, veio esse momento para mostrar para a gente que muda num clique. Então, tudo que estava demonstrando um sinal de desgaste, que não ia funcionar ou que não funcionava mais, e uma coisa muito futurista, tipo a gente ser substituído pelo mundo digital ou pela tecnologia, vem num clique, muda essa realidade. E outra coisa que eu acredito muito e bato na tecla e recomendo e trabalho com isso é o autoconhecimento. É o autoconhecimento. Então, você se conhecer, você saber quais são os seus talentos, como é que você atua, o que faz sentido para você, o que está correto, o que faz sentido para você, como você age, as suas preferências, a sua maneira de viver, o seu propósito, a sua missão, a sua maneira de agir no mundo. Só você é você. Só eu sou eu. Eu acredito muito no autoconhecimento. E aí que entra diversas ferramentas. Terapia, um processo de coaching, um simples diário, anotar o diário sobre os seus pensamentos,
escrever, colocar para fora quem é você. Só isso já ajuda. Sobre autoconhecimento, é um tema longo e extenso que daria uma outra palestra. Mas eu coloquei como fechamento porque eu acredito que é um ponto de partida para as mudanças. Então, quando a gente pensa em habilidades do profissional do futuro, parte primeiro de se conhecer. Quem é você? E quais habilidades você já tem, você já nasceu, e quais habilidades você precisa desenvolver, ou o que você quer desenvolver, não necessariamente precisa, mas o que você quer. Tudo parte de você se conhecer. Então, por isso eu acredito tanto no autoconhecimento, que é como um fechamento de tudo que eu falei antes na palestra. Aqui eu tenho algumas referências de sites que eu acompanho e que eu recomendo para vocês sobre esses temas todos. Eu fiz uma formação sobre o futuro das coisas nesse site, o Futuro das Coisas, que é muito interessante, traz esses temas todos. Mas esses outros sites eu também acompanho o conteúdo deles e eu recomendo para vocês. E também esse livro, que eu li recentemente, também recomendo, traz muito desses conceitos que eu trouxe na palestra de hoje. Então, muito obrigada, agradeço a presença, o tempo de vocês, espero ter gerado insights e eu quero saber dos comentários de vocês aqui no chat, aqui embaixo. E também, em caso de dúvidas, pode entrar em contato comigo, pode me mandar uma mensagem, eu vou gostar de atender e de saber de você. E eu espero ter contribuído, ter mostrado sinais e ter contribuído para você pensar nas habilidades ideais para você enquanto profissional do futuro. Até logo!